Agora chega mais aqui, vem cá. Quem tem deficiência enfrenta a falta de acessibilidade todo santo dia. São vidas marcadas por barreiras físicas e sociais. Mas para tudo isso tem remédio. E a cura começa pela eliminação de um mal gravíssimo. Sabe qual é? Preconceito, né? São muitos obstáculos. A falta de infraestrutura para as pessoas com deficiência está por todos os lados. Pior para mim é os carros, porque a gente tem que passar dos lados para não passar na frente dos carros. Esse que é o meu medo. Tem que empurrar a cadeira, às vezes, porque não vai, tem que empurrar, tem que segurar para não tombar a cadeira. É difícil. E vai muito além de uma calçada irregular ou inexistência de rampas. Falta de infraestrutura é falta de acesso, é negar direitos básicos que são garantidos por lei. A legislação brasileira, aliás, prevê inúmeros direitos às pessoas com deficiência. O problema é que a teoria é bem diferente do que a gente vê de fato na prática. É evidente que a gente observa uma melhora, obviamente, uma busca até por uma melhor estrutura de inclusão, mas ela ainda é muito acanhada, ela é muito tímida. Há vários tipos de deficiência, motoras e neurológicas. O Lucas, de 10 anos, foi diagnosticado com autismo severo. Ele ainda não se dá conta do quão difícil é enfrentar a vida em sociedade. Mas a mãe, Maria de Lourdes, convive há uma década com o preconceito, com a falta de empatia e até mesmo de respeito. Olham para ele com nojo, com desprezo, como se ele fosse um doido. Muitas vezes eu tento não chorar na frente dele, mas eu me acostumei já, no sentido de olhar para outra pessoa e explicar o que o meu filho tem. Então eu chego para alguém e falo, olha, ele não tem nenhum tipo de doença que vai transmitir para você, ele tem autismo. Muitas vezes é mal interpretado um grito, um choro, que é muitas vezes uma forma de comunicação, a única forma de comunicação que aquela pessoa dispõe em alguns quadros. Isso ainda não é normalizado, causando muita dor emocional a todas as famílias. Na ONG Anjo Azul são atendidas diretamente mais de 1.600 famílias de pessoas com autismo e todas vivenciam de alguma forma as mesmas dificuldades. A falta de conhecimento sobre o problema é uma barreira nas mais diversas áreas. Da moça que aplica a vacina no SUS, o cobrador de ônibus tem que conhecer. Só a partir do momento que você começa a conhecer que você vai conseguir entender o que a outra pessoa passa. Quando você tem a nobreza de se colocar no lugar do próximo. É o que a gente mais precisa, é disseminar o conhecimento nas escolas, nas igrejas, em tudo. A Hannah não é só especialista no assunto como advogada, mas também como mãe de autista. E ela, assim como tantas famílias, já se deparou com muitas dificuldades. Enfrentei questões de colégio, enfrentei questões com relação à saúde, planos de saúde. Então, houve esse enfrentamento, sim. É muito difícil, é uma luta diária. E o problema em nenhum minuto está no autismo, né? Eu não condeno o autismo da minha filha. O problema e meu medo é como a sociedade trata esse autismo. Na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, a Hannah reconhece que muitas conquistas já foram alcançadas, mas ainda há muito a avançar. Quando a gente fala sobre não poder estar num ambiente porque não existe a possibilidade de acesso, eu não consegui chegar lá. E daí, porque não tinha uma rampa ou porque aquele ambiente não tinha uma capacidade de adaptação para a pessoa com neurodivergência, não tinha um espaço específico para ela se reorganizar. A gente está falando em possibilidade de convivência, possibilidade de exercer seus direitos de personalidade. Então, isso tudo é protegido pela Constituição Federal. Aí a gente está falando não só do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas são direitos constitucionais. Tem muita gente que coloca romantizando o autismo. A gente tem que parar com isso. É o autismo leve. É leve? Porque é na minha casa, se fosse na sua casa, não existe o autismo leve, porque ele não é tão leve assim. Mesmo do mais leve ao mais severo, eles têm sim o direito de poder ter um tratamento digno, de poder ter uma escola que consiga incluí-lo dentro das atividades, não professores dizendo, mas eu acho que o lugar dele não é aqui. Ele abraça, ele beija, ele é uma criança que se der atenção a ele, ele percebe quem dá atenção, quem dá carinho. Então, eu costumo explicar para as pessoas, mas como mãe eu fico muito triste. Eu gostaria que a sociedade
aprendesse um pouco mais sobre o autismo. O Lucas, ele nos ensinou que é o amor. Então a humanidade, ela precisa ter mais amor pelo próximo. É isso aí, deixa o preconceito de lado, conheça mais sobre o espectro autista, né? E se coloque no lugar do próximo. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer para que possamos viver, né, numa sociedade melhor. E precisamos viver nesta sociedade melhor. Thiago Silva, vem.